Nós convidamos a todos a nos recolhermos nesta hora. Abstrair o nosso pensamento dos estímulos exteriores, do burburinho da rotina deste dia, para estarmos pacificados, serenos e confiantes, aquietados em nossas questões íntimas, fazendo vibrar o que trouxemos de melhor em nós. Que os nossos sentimentos mais purificados se entrelacem nesta hora nas forças vivas da amizade que nos une, da legítima fraternidade entre todos nós, para juntos, como num feixe de varas, elevarmos a nossa sintonia a Jesus, para que sejas conosco, Senhor, que nos ampare nesta hora, dada a nossa pequenez, e das imensas dificuldades que arrastamos ao longo dos tempos, e que nesta hora, Senhor Jesus, queremos somar os nossos esforços, acionar a nossa vontade, para que possamos vencer a nós mesmos. Que a diretriz segura do seu amor, Senhor, nos conduza os passos, e que o ato de servir seja o objetivo maior de nossa existência na Terra. Assim, Mestre amado, em seu nome, e em nome dos Espíritos responsáveis por cada qual de nós, iniciamos as pequenas reflexões desta noite. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Então, nós vamos dar sequência hoje ao capítulo 7º do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós não estamos seguindo literalmente o livro, porque temos querido colocar questões doutrinárias que compõem o momento que nós estamos vivendo em humanidade, né? Lembrando que a nossa metodologia de reflexão é a evangelização de espíritos, que tem norteado a nossa vida durante esses 30 anos. Então, no capítulo 7, nós selecionamos em específico a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, porque ele faz uma síntese do momento em que estagiava a nossa pandemia, lembrando que o livro foi lançado no final de 2020, onde as questões não estavam tão graves quanto ficaram em 2021, mas os espíritos já sabiam, obviamente, o que iríamos passar. Então, queremos lembrar também, antes de eu fazer aqui a apresentação, queremos lembrar que quando a gente está usando entre nós aqui a pandemia, nós não estamos fixados nas possibilidades desse vírus, nós estamos fixados no destamponamento das questões armazenadas em nossa memória, na nossa anterioridade, e que não tendo sido ainda transformadas, tem gerado pavor, pânico, ansiedade, medo na humanidade. E esses sintomas, que as pessoas recorrem muitas vezes a tratamentos medicamentosos e muitas vezes são necessários, não são suficientes. Porque se nós não percebermos, e isso talvez a gente possa abrir para falar um pouco hoje, se nós não percebermos o que estava enquistado na minha anterioridade e que eclodiu junto com esse arrastamento coletivo, porque são emoções que se somam. Por isso, vamos fazer a apresentação para a gente conversar melhor sobre isso, tá?
Então, em função disso que nós estamos falando, né, escancarou as grandes mazelas da humanidade já há algumas décadas, né, mas agora está muito mais assintoso os sintomas, né, que as pessoas estão sentindo enquanto personalidades que somos com grandes enfermidades. Então, Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Nós temos falado da importância da vigilância do pensamento, para que nós possamos, nessa vigilância, começarmos a criar hábitos espirituais, que muitas vezes, na avalanche do nosso dia a dia, nós nos deixamos levar mecanicamente, fazemos preces automaticamente. Então, o hábito espiritual, em todos os níveis possíveis, eles têm sido, para todos nós, um anteparo moral para o assédio de espíritos que coletivamente estão, nesse momento, atuando sobre a humanidade, coletivamente. Talvez não tenham vinculações tão individuais, mas tenham essa vinculação coletiva chamada legião. Porque vigiai, porque não sabemos a hora que virá o Senhor. Esse simbolismo significa que quando o Senhor chegar, precisamos entregar a obra, precisamos ter multiplicado os talentos, precisamos estar prontos para dizer, eis-me aqui, Senhor, e seguir. Então, que oportunidade bendita nós estamos vivendo coletivamente, né? Nós, os espíritas que estamos refletindo sobre isso, que oportunidade bendita que nós temos de estarmos nos preparando para o melhor, né? De termos um manancial de trabalho pela nossa frente, né? Quantas oportunidades nós temos recebido de disponibilizarmos os nossos melhores sentimentos, e mais que isso, de definitivamente deixarmos tudo para seguir Jesus. Deixe tudo. O que é que nós vamos deixar? Tudo o que não é de natureza divina em nós, para que nós possamos percorrer os caminhos da porta estreita. Então, se nós não deixarmos agora tudo de quinquilharia emocional que nós amontoamos ao longo de um tempo, né, nós estaremos sucumbindo pelo pavor, pelo pânico, pelas depressões, pelo medo do desencarne, pelas ansiedades, por estarmos persecutórios e todas as sintomatologias que falamos sobre aflições terrenas que o Evangelho mostra para nós. Então, essa fala no capítulo 7 é de Ismael. Ele inicia sua fala, Ave Jesus, aqueles que vos amamos, aqui nos encontramos, para vos servir em qualquer circunstância, até o fim dos erros. Então, a palavra-chave aqui é servir em qualquer circunstância, sem perguntar a quem ou até quando, né? Até o fim dos tempos, porque estaremos juntos até o fim dos tempos, necessariamente, né? Então, é muito significativo esse momento de Ismael, nesse conclave que houve com Bezerra, Eurípides, Ismael, o Spinelli e o Filomeno de Miranda, em especial, mais aquele dirigente da colônia espiritual bem avançada, à frente do planeta Terra, que também estava presente. E nessa reunião, nós vamos selecionar, então, o perfil da paisagem terrestre, que, então, o Bezerra traz para nós, né? Filhos da luz divina, nesta soberana composição, também ressundam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra.
Essas dores insuportáveis, elas são consequência de nós termos angariado um peso desnecessário para arrastarmos, por conta das nossas escolhas enganosas. E foi a soma dessas escolhas enganosas que gerou uma dor coletiva, uma dor moral, que aqui se traduz pelas angústias que vibram na Terra. Porque no nosso planejamento reencarnatório, nós temos aquilo que suportamos passar e temos recursos para ter êxito. Mas, ao longo do tempo deste mesmo planejamento, nós, espíritos incautos, vamos fazendo escolhas que não são movidas pela nossa consciência. E, portanto, se não são movidas pela nossa consciência, são movidas pela nossa anterioridade, pelos impulsos, pelos condicionamentos primitivos que ainda trazemos em nós. E é isso que foi deixando superlativa a dor planetária. As angústias se somaram, né? E Bezerra começa exatamente mostrando o descompasso, a dor insuportável, as angústias prementes que vibram no planeta Terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos, se debatem, nos quais se fixaram na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. Então, a potencialização da dor aumenta o ajuste com a lei de Deus no que se refere a resgates. Estes resgates são inadiáveis porque estamos fechando ciclos evolutivos. E tudo aquilo que nós trouxemos de pendências seculares, nós estamos tendo a oportunidade de ajustar agora. Por isso que o momento é belíssimo, porque o chamamento é muito forte. Que nós tenhamos sensibilidade para entender, aceitar e nos submetermos a essas ações transformadoras. Porque nós já temos suficiente evangelho. André Luiz diz que quem tem uma semana de evangelho tem a saciedade o que doar. E nós temos seguramente milênios. Nós temos seguramente um tempo imenso de contato com as verdades de vida eterna, mas não tínhamos olhos de ver. E agora é rasgado o véu. É rasgado o véu para que nós possamos evitar a queda aos abismos. Hoje de manhã falávamos que muitas pessoas arrastadas pelo comportamento coletivo da sociedade, da cultura, estão em verdadeiros abismos morais, mas são socialmente aplaudidas e valorizadas. São estes que se fazem, muitas vezes, ídolos, e que arregimentam, entre aspas, seguidores. Multidões os seguem, e estes todos estão escoando pelos resvaladouros das ilusões. E esse é um estado alienado do pensamento. E o estado alienado do pensamento, que é o estado incompatível com a verdade de vida eterna, são os fomentos à loucura generalizada. Então, nós estamos vivendo loucuras generalizadas, coletivas. E a espiritualidade aguarda de cada qual de nós que sejamos sentinelas, por isso a vigilância. Que sejamos sentinelas fortalecidas por uma fé viva e que o nosso trabalho no bem comece a trazer mudanças profundas em nós, na nossa individualidade. E esses resgates, o tempo todo o livro fala, e outros tantos livros falam, que são momentos inadiáveis. Então, o momento urge para nós. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia ultriz para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor
que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. Esse estado torporoso, consciencial, né, é o estado que a ignorância tampona as potencialidades divinas que nós trazemos em nós. E o despertar, ainda, muitas vezes, ele vem com o estímulo da dor, para que essa realidade da imortalidade do espírito e da urgência da transformação moral possa nos acordar, né? Voltando aos caminhos do bem, aos caminhos do amor, que ficaram atulhados de ódio e soberba, de vícios e de torpor dos sentidos, né? Ficamos anestesiados. Então, para que a gente possa se reconduzir ao caminho, os trilhos desse caminho, os trilhos seguros que hão de nos conduzir, nós já conhecemos, mas precisamos sentir o que conhecemos, viver o que conhecemos para sedimentar em nós uma remodelação profunda dos nossos sentimentos, né? Então, é isso que Bezerra está mostrando para nós. À medida que que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e à anarquia. Porque, por bom tempo, nessas 2 últimas décadas, esses estados de enlouquecimento narcísico ou egoístas, utilitaristas, ou mesma coisa que se nós falássemos materialistas, tornava-se inevitável uma força contrária, mas esta força contrária, convenhamos, não estava sendo suficiente para se interpor a essa força do enlouquecimento coletivo. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, como se fosse a Terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Esse imediatismo de viver o hoje, porque só hoje existe, essa pressa de esgotar as possibilidades anestesiantes e ilusórias de cada dia, tem levado as pessoas a uma ausência de objetivo existencial. Então, eu vivo para quê? Não sei. Aonde eu quero chegar? Nunca pensei sobre isso. Tem até uma estatística, as pessoas não pensam sobre isso. O que é que eu vim transformar em mim? Não sei. E essas perguntas, e depois vocês se manifestem, por favor, se em algum momento já pensaram assim, ou se estão com sintomas de muita angústia, medos, em função do momento moral que nós passamos, né, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né? Então, esses espíritos que estão ausentes do objetivo da existência na Terra, o que é que eu vim transformar, vão gerar dentro deles o chamado vazio, né, existencial. Então, o nada, viver por viver, vai gerando uma apatia, quando não um estado de desistência, de abandono dos compromissos. E daí, para dar fim à própria vida física, é um passo. Né? Viveram a esmos, arrastados, sem saber para onde iriam e onde chegariam. Né? Então, nós estamos querendo hoje mostrar o que o Dr. Bezerra mostra, a importância da dor, que não precisa gerar sofrimento, mas uma dor evolutiva que vai acordar o espírito. Muitas pessoas me dizem, mas se fosse para trazer transformação, eu não tenho visto transformação em ninguém. As pessoas continuam como eram, como são. Eu acho que é difícil a gente fazer ainda uma avaliação, né? Vamos aguardar um tempo maior para nós sabermos o que a providência divina ainda reserva para nós, para que isso aconteça, né? Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles, né? Então, diz Bezerra, tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida.
Enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito, no início do livro também foi falado bastante que os valores éticos estavam totalmente comprometidos, né? Ou seja, o que nós chamamos de filtros morais, né, que estamos lutando por construir esses filtros entre a memória e a consciência. Esses filtros, quando não são vivenciados, construídos por nós, permite que os nossos conteúdos mórbidos vazem de maneira muito impulsiva e dissociada da razão. De novo, é um estado alienado do pensamento. Quando eu permito que as paixões animalizadas prevaleçam em mim, eu permiti que o lado doente prevalecesse em detrimento das minhas aquisições morais. Isso a gente vai chamar de permissividade, porque é um fomento, né? Há um incentivo. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que engendraram e a comandam sob orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia, que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Então, o hábito da guerra, o estado belicoso do espírito, faz com que ele crie estímulos apavorantes para as pessoas, e dentro dessa proposta pandêmica, muitas questões ficaram avultadas muito mais pela supervalorização do mal, que significa dizer que a nossa fé é incipiente, que significa dizer que as nossas obras no bem não são suficientes para nos manter o equilíbrio, a paz interior, significa dizer que as nossas obras não estão prontas. E por isso ficamos mais e mais atemorizados, mais inseguros, porque o tempo urge e nós precisamos apresentar os nossos feitos, lembrando que a obra do verdadeiro cristão é em si mesmo, consigo mesmo, através do próximo, né? É aquilo que nós construímos em nós, mas para isso eu preciso do outro, para que estes sentimentos e valores sedimentem no meu ser espiritual. Então, países... Aqui entra uma série de questões bem conflitivas que a gente não vai entrar no mérito, mas é a fala de Bezerra. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo, porque não quer dizer ausência de religião. Existe os incrédulos em todas as religiões, que têm crenças, mas essas crenças não são sentimentos vivenciados e, portanto, não há fé. Apenas há crenças e cumpre-se todos os rituais religiosos de cada abordagem religiosa, mas inócuo no íntimo do espírito. Então, esses países bastante equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica, quando seus argumentos de força e de compreensão falharem. Poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Vamos demorar o nosso pensamento sem julgar, sem criticar e sem entrarmos em mérito de nenhuma questão, mas dizer que há muitas décadas há laboratórios específicos para lidar com isso que chama guerra biológica, ou guerra viral, ou guerra bacteriológica, ou guerra química, enfim, que os micro-organismos estão sendo manipulados há décadas. E cada um desses países tem um arsenal de armas, assim como tem a arma nuclear, como tem os mísseis potentíssimos,
e outras armas que desconhecemos a nomenclatura, nós podemos dizer que isto existe há muitas décadas, que não é alguma coisa nova e que toda a humanidade conhece, que isso pode ser acionado a qualquer momento. Não fossem as forças morais da providência divina a inibir que a humanidade se destruísse por si mesma. Então, por mais que esse momento seja difícil, ele está sob o amparo de Jesus, está sob a égide do Cristo, e a providência divina, através dessa equipe espiritual, que são responsáveis pela evangelização do Brasil, como Eurípides, Bezerra e outros tantos, que trabalham muitas vezes anonimamente, mas que são todos espíritos do equipe de verdade. São espíritos que assessoraram Jesus enquanto apóstolo, são espíritos que assessoraram Kardec enquanto equipe espírito de verdade. Estão próximos, estão interferindo, estão amparando e precisam que nós estejamos dando sintonia, que nós façamos diferença nessa multidão em termos de sintonia, de vigilância, para que essa vibração de bem-estar, de alegria, de confiança irrestrita na misericórdia de Deus prevaleça em nós e sejamos capazes de influir os outros com as vibrações que nos são verdadeiras, né? Então, eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza. Está fazendo referência a esses países. Transformando-se em pesadelos terríveis, sem um despertar tranquilo. O maior pesadelo que o espírito vive é a sua consciência sinalizando que está sendo armazenada na sua memória situações criminosas. A palavra é forte, mas é essa que nos vem à mente. São crimes que nós cometemos, que são transgressões às leis divinas, e que nós precisamos sanear. O saneamento é o processo de educação do espírito. Como são pigmeus pretensiosos, que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. Como é confortador nós descobrirmos a nossa pequenez, né? O nosso tamanho é minúsculo. Entender isto é bastante confortável e esperançoso para o espírito, né? Sentir isto. Então, ele está fazendo referência às nações que são mais prepotentes, que são menos ligados ao processo evolutivo do espírito e que seguem disputando essas formas ainda doentes do poder, né? Porque o poder é avassalador. O benfeitor fez uma breve pausa, depois continuou. À semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Então, no planejamento reencarnatório nosso, constava que reencarnaríamos nesse momento. E esse momento seria o momento mais significativo da nossa existência na Terra, além dos processos pessoais de evolução. Em termos sociais, de ambientação reencarnatória, o tempo mais significativo, o evento mais importante que o planeta Terra está passando nesse ciclo evolutivo é essa pandemia, que não se encerra na virose, mas que se estendem à moralidade do espírito, né? Então,
ela vai cumprir o seu objetivo, como as outras pandemias também o fizeram. Mesmo que na época nós não tivéssemos alcance de entender as outras pandemias, que objetivo cumpriram? Mas essa está sendo clara para nós, é um programa seletivo para o advento de uma nova era, de novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose. Ou seja, ninguém desencarna nesse período pandêmico sem que haja um comprometimento e um planejamento para isso. Mas estão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei do progresso funcionar com mais rigor. Então, ao mesmo tempo que o Bezerra ele vai mostrando a gravidade do momento, ele mostra o recurso da esperança, ele mostra o caminho a seguir, para que nós nunca nos sintamos desamparados, nem sozinhos, nem desprovidos de recursos para colaborarmos neste momento. Finalizando, todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, o que é essa faixa imunológica favorável à contaminação? São vetores atrativos, são predisposições perispiríticas que nós trouxemos em nós, que são os pontos de vulnerabilidade do meu perispírito, que me predispõem a situações de maior morbidade uns do que outros. Nessa existência, nós podemos ser pessoas totalmente do bem, mas trazemos pendências evolutivas que desconhecemos, né? Então, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Então, a questão da imortalidade, né? A grande maioria das pessoas que até creem na imortalidade não sentem que são espíritos imortais e, portanto, não vivem como espíritos, né? Tem a informação, mas não tem a convicção porque não tem a experiência. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária, porque essas equipes socorristas estão vindo em nosso favor de vários planetas, de várias colônias espirituais distantes da Terra. Auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção. A renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha abençoando escombros, e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O mestre reunirá seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas, no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, que despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade, no imenso cantochão de humildade e afeto à vida em todas as suas manifestações. Então, a hora é grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós. E o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista. Mas nesses próximos dias, enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão
e projetar a claridade do infinito. E aqui ele coloca: a sociedade terrestre está necessitando aprender pela dor. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desresperos. A gente vai parar aqui para nós abrirmos hoje um pouco mais para conversarmos sobre os sintomas que vocês possam estar tendo, mais ou menos, não sabemos, relativos a esse arrastamento coletivo, de estar misturado com um monte de emoções e angústias, das quais não está conseguindo sair, ou outra reflexão que vocês gostariam de fazer nessa noite, para a gente ir fechando esse capítulo. Vamos pedir, como sempre, o auxílio da Alzira, que possa, por favor, trazer a sua contribuição, sua lucidez, sua amorosidade para conosco. Se vocês quiserem escrever as perguntas, seria oportuno nós refletirmos, para a gente não passar uma página atrás da outra, sem reflexão, né? Porque precisamos aplicar em nós o que está sendo falado. Os espíritos não estão falando para outros, sempre falam para nós mesmos, né? É interessante, em função desse estado do pensamento, dessa postura mental que nós estamos vivendo, todo esse momento é ligado ao processos de obsessões coletivas. E, às vezes, nós estamos cheios de sintomas espirituais, mas como a nossa mente vibra no mesmo diapasão desses espíritos, nós não nos sentimos subjugados, nós nos sentimos associados com uma certa cumplicidade de pensamentos, né? Então, nós vamos abrir para perguntas por escrito primeiro, depois se for necessário, eu solicito para as pessoas se manifestarem. A Ediclé fez uma pergunta, né? Quem pode escrever para mim, porque ela já passou aqui. Se estão ocorrendo suicídios inconscientes na pandemia. De umas 2 décadas para cá, se não me falha esse dado, reencarnam na Terra espíritos que vieram de processos de suicídio bastante repetitivos, bastante contumaz, vamos dizer assim. Esses espíritos também estão tendo derradeiras oportunidades, porque se o planeta vai mudar de estágio evolutivo para um tempo de regeneração na era do espírito, nós entendemos que nenhum de nós ficará para trás. Ou seja, aqueles espíritos que estavam nos abismos, que estavam nos vales dos suicidas, que estavam renitentes à reencarnação, estão tendo reencarnações compulsórias. E essas reencarnações, a revelia da vontade deles, gera o impulso da tentativa novamente. E muitas vezes conseguem. E então, esses espíritos precisam ser reunidos numa outra psicosfera, porque o planeta, quando regenerado, daqui a algumas décadas, ele não terá os umbrais pesados, ele não terá o vale de suicidas, porque seriam
espíritos regenerados. E esses espíritos suicidas de há muito tempo vão se regenerar também, se não nesse planeta, em planetas muito semelhantes, mas que o estágio evolutivo ainda é mais precário do que o planeta Terra. Por isso que é uma questão, a questão é seletiva, como disse Bezerra, né? É seletiva, porque todos estaremos tendo oportunidade, mas temos que aproveitar a oportunidade. Eu observo, porque aqui em Ribeirão, na nossa região, uma região com altíssimo nível de suicídio ultimamente. E em jovens, né, nós temos crianças da evangelização com 9 anos que já querem morrer, pedem para morrer. E são crianças de corpinhos saudáveis, de famílias estruturadas, mas o espírito, ele é resistente à lei de Deus, né? Então, esses suicídios diretos e também o suicídio indireto são os abusos. Toda pessoa que abusa, que tem excessos de alguma natureza, ela está comprometendo a existência dela na Terra. Então, são os chamados suicídios indiretos, que eu sei que não é um bem, mas eu quero, mas eu vivo, mas eu faço. E isso tem gerado um processo de morbidade. A pessoa dispara doenças que nem estavam programadas com a intensidade que virão. Olha só, a pessoa fica doente, ela poderia ter essa doença atenuada, ela fica doente e ela cria condições de desencarne precoce. Um dos processos mais mórbidos que destroem a nossa condição perispirítica chama cólera. E hoje nós estamos numa sociedade de pessoas irritadas e coléricas, onde a raiva é até quase que uma bandeira erguida por muitas pessoas, a disputa de poder, os enfrentamentos, isso é um corrosivo letal que nós ingerimos quando estamos nas crises. Outro que predispõe a enfermidades e podem gerar desencarnes precoces é a mágoa, a ausência do perdão, ela atrofia os centros dos sentimentos. Porque toda pessoa magoada, ela tem um processo de vingança inconsciente, né? Tem outra pergunta aqui. A Alzira vai falando aí, minha amiga. Tem uma da Vanessa e depois uma da Cláudia, Célia, são 2 questões aí. Observamos nos países como Estados Unidos, em que a pandemia está sendo controlada, entre aspas, há trabalhadores espíritas que estão buscando descanso, repouso, dizendo-se cansados do ano da pandemia. Como ajudá-los melhormente? Isso é muito importante que a Vanessa está colocando, porque as pessoas estão só querendo viajar para descansar do ano tenso. Então, o espírito ainda está buscando o lazer porque se sente merecedor do não trabalho. Não acha que o trabalho é a força do espírito a nível do sentimento, né? Então, nós não temos como induzir ninguém ao trabalho, no bem, mas a força do exemplo, né, dos que estão ao lado, pode realmente estimular muito uma pessoa a ter prazer no trabalho, né? Não que as pessoas não devam ter os seus descansos necessários, né? Mas há pessoas que estão fazendo programações, eu conheço muitas, que programações de férias muito ampliadas, tipo valendo por 2 anos, 60 dias ou mais, etc. Tem a Cláudia também. Gostaria de relatar um sentimento que tem me ocorrido com frequência. Ao mesmo tempo em que sinto a esperança de trazer planos lindos, há concomitantemente um outro sentimento que me deixa como que atada ao chão, sem conseguir saber para onde ir. Cláudia, relatei esse sentimento porque entre os meus amigos, companheiros de trabalho, sentem a mesma forma que eu. Depois eu vou abrir para a Alzira colaborar conosco, mas o que eu tenho assim vivido no nosso dia a dia, atendendo as pessoas na assistência fraterna,
é o seguinte: nós temos lá, dentro da nossa intimidade, coisas que nós trouxemos para transformar. Vamos chamar de pendência. Aquilo que eu não investi suficientemente para transformar. Mas eu nego que tenho, eu não entro em contato com isso, eu não olho para o meu íntimo. Eu passo a ter sintomas. Assim como o nosso corpo denuncia que estamos doentes, com dor, com febre, o nosso ser espiritual, ele também denuncia com sintomas aflitivos. Então, ao mesmo tempo que você quer viver uma situação de esperança, né? Fazer planos, nós precisamos, não dá para passar uma régua e seguir. Nós temos que, e a evangelização é que tem nos mostrado os caminhos de nos percebermos. Os nossos pensamentos que nos são característicos, as nossas predisposições, tanto quanto os nossos valores. Mas se nós não aproveitarmos esse momento, entre aspas, de crise coletiva, e vasculhar o nosso íntimo, identificar que eu preciso resolver uma questão. Porque quando a gente resolve a questão existencial, nós ficamos mais pacificados. A Elaine está dizendo que ela também sente assim, ela está fazendo assim com a cabeça, estou vendo a Elaine aqui. Então, assim, a Elaine deve ter passado esse momento difícil, né, Elaine? Você gostaria de falar alguma coisa para colaborar com as pessoas? Eu sinto... Tudo bem, Célia? Boa noite. Tudo bem. Eu sinto, assim, esse impulso muito grande, um desejo muito grande de fazer, como se tivesse uma força, assim, que eu não vou dar conta, como se fosse explodir. Ao mesmo tempo, é proporcional o não conseguir fazer, né? Então, eu vivi isso muito intensamente, eu precisei até ser medicada por conta disso, porque eu fiquei num quadro, assim, depressivo mesmo, de não conseguir, sabe, de não entender qual era esse movimento que estava acontecendo comigo. Como eu sinto essa expansão e eu não consigo fazer nada, né? Tudo bem, tem as limitações do momento, né? São compreensíveis, mas eu senti que é um movimento íntimo mesmo, não era só das limitações do momento. É como você falou, é preciso uma transformação. Então eu sinto assim, ela ainda não aconteceu, então eu não consigo dar vazão a essa expansão de uma forma produtiva, de uma forma que não seja algo impulsivo, não seja algo disperso, né? Seja algo realmente produtivo e que tenha um direcionamento, né? Acabou saindo como uma grande ansiedade, né? Gerou uma grande ansiedade. Então entrou nesse pêndulo de ansioso e depressivo. Eu não consigo fazer, ao mesmo tempo quero fazer tudo e fico angustiada porque não consigo fazer, né? E isso tem melhorado, eu tenho conseguido equilibrar, né? Até com esse trabalho íntimo, assim, de tá mais ligado à espiritualidade, tá mais cuidando desse lado espiritual, longe da casa espírita, porque tem aquela questão, né? Enquanto eu estou na casa espírita, eu estou naquele ambiente, mas eu sou a casa espírita, então que ambiente é que eu vivo quando eu não estou lá, né? E isso foi um grande choque, assim, não estar lá, né? E ter que manter este ambiente, aí descobrir que eu dependo muito daquele ambiente, né? Então foi muito bom, assim, ter essa percepção, né? Que eu preciso me dedicar muito a isso, né? A criar esse ambiente independentemente de onde eu esteja, né? Cuidar do meu campo mental, cuidar desse ambiente mental para eu não... Eu sinto assim, não sucumbir. O sucumbir não é
para extinguir a vida. Eu não tenho esse desejo, mas eu sinto, assim, aquela questão da desistência, né? Ela é muito forte, então eu preciso estar sempre atenta para não entrar nesse movimento íntimo de desistir. Um recurso, Elaine, que eu acho que todos nós usamos para nós, é o dever. O dever, ele antecede a virtude. Então, o dever começa nas obrigações que nós sabemos seriam bem para nós, mas não são espontâneas. Porque quando a gente cumpre a obrigação sistematicamente no bem, a gente chega ao dever que já é um ditame da consciência. E o dever, segundo o Evangelho, além de ditame da consciência, é o prenúncio de todos os sentimentos. Então, os sentimentos que a gente tanto quer desenvolver, eles são prenunciados pelo dever retamente cumprido, os deveres morais. Então, se impor de verdade, tipo obrigação, os seus deveres morais, vai rodar essa máquina que está estagnada, vai fazer fluir as vibrações e ela vai gerar um estado consciencial chamado dever, que é um ditame da consciência. E quando nós estamos mais conciliados com a nossa consciência, aquilo flui. Então, uma pessoa, por que ela entra em crise? Ela entra em crise porque ela não está cumprindo os seus deveres. Porque quando nós estamos cumprindo os nossos deveres de verdade, nós estamos num estado pacificado. Você concorda? Então, precisa refletir sobre isso. Aqui o Lucas está dizendo... A Guará está dizendo, a minha preocupação tem sido se eu estou aproveitando efetivamente esse momento em meu lar com os meus vizinhos que têm me procurado. Com certeza, né? Como a Helene estava falando, nós somos a casa espírita, porque às vezes na casa espírita nós temos funções só, mas não somos. E agora, nesse momento, nós precisamos testemunhar o que somos verdadeiramente. E o Lucas também se sente como a Elaine, eu acho que muita gente se sente, viu? Tanto que em alguns momentos a angústia que toma conta de mim é de não saber se devo abraçar esse momento para poder perceber que isso está em mim, ou se vem como um convite me mostrando que já posso fazer diferente. Eu acho que o convite, vamos escutar o convite de Jesus, né? Quando disse que vinde a mim, e que as bem-aventuranças todas que nós queremos um dia chegar a viver, precisam de passar pelo caminho de Jesus, né? Alzira, você está por aí, Alzira? Estou, Célia, estou aqui te ouvindo todos. Contribuindo conosco, Alzira. Não tenho muito a contribuir, né, Célia? Você já foi tão clara. Eu só acho que a Elaine trouxe, e outros também pensam, e o que a Vanessa também trouxe, eu fico pensando que nós, na verdade, tivemos uma existência, essa agora atual, como tantas outras, vivendo como espíritas de catequese. Esse foi o grande problema nosso. E agora nós somos convidados a refletir neste espírito que somos. E nós precisamos entender que nós estamos no caminho da esperança se nós vivenciarmos o que Jesus nos disse. E nós não fomos, Elaine, educados para fazer outro movimento no pensamento, mudando os nossos paradigmas, nossos atavismos. Então, eu vejo que nós estamos num momento extremamente delicado, e ainda tão delicado porque nós não estabilizamos, isso que a Célia falou do dever, né? Nós não estabilizamos em nós o que é o dever de amar, de vivenciar aquilo que Jesus nos trouxe, o bem. A gente pode observar, quando a gente fala em bem, a gente pensa na caridade,
mas a caridade longe da benevolência. Então, eu vejo que nos faltou, sim, uma educação que vem de longas reencarnações. E quando a Célia hoje começou a fazer a comentário da mensagem, quando eu li essa mensagem, o que mais me chamou a atenção, para ser sincera, foi como o Dr. Bezerra nos fala, filhos da luz. Isso, para mim, mexeu profundamente, porque todos nós somos filhos da luz divina. Então, está dentro de nós. E nós não conseguimos entender que o reino está dentro de nós. Até hoje, nós falamos para os outros. E a pandemia, ela veio mostrar esse vazio existencial que nós estávamos vivendo, sem reconhecer, cheios de aflições, de conflitos, com muitos sentimentos grosseiros ainda em nós. E nós estávamos trabalhando, precisava de ir à casa espírita, porque eu tinha que fazer evangelho, porque eu tinha que dar paz, porque eu tinha que fazer para o outro. Eu nunca pensei que eu sou a casa espírita, e que a doutrina espírita não precisa de mim. Eu é que preciso dela. Então, nós fomos criando tantos atavismos dentro de nós que vieram bloqueando. Quando a Vanessa colocou que as pessoas estão pensando, estão cansados, é um cansaço, sim, gente, é um cansaço, porque não teve produtividade nenhuma. Nenhuma. Nós falamos em servir sem servir a Deus, sem servir ao próximo, servimos de uma forma externa, mas nós não trocamos, não fizemos trocas de sentimentos verdadeiros com o meu próximo que me modificasse. Ainda ficamos na catequese do cobrar, do julgar, né? Então, eu até queria dizer à Vanessa que ela não se entristeça, porque eu acho que não é nos Estados Unidos. Eu acho que todos nós, o processo hoje, esse que nós estamos fazendo, que é o recurso que ora temos, mas isso gerou uma acomodação, está gerando uma acomodação tão grande, que nós realmente estamos, assim, acomodados já. Nós já achamos que a casa espírita está lá, e que a hora que ela abrir, a gente, como é que vai fazer? Eu não sei como é que vai fazer, eu só sei que se o evangelho não for o frontispício da nossa casa mental, nós vamos andar para trás, porque nós estamos perdendo uma grande oportunidade. O desconhecimento do ser espiritual e o movimento mental, especialmente entre pensamento inteligente, inteligência e vontade, não foi realizado por nós. Agora nós ficamos reclusos dentro do nosso lar, sem a válvula de ir para a casa espírita, né? E nós sabemos que o caminho agora de serenidade, de tranquilidade, é a vivência do evangelho, mas não esse evangelho que nós já vimos até hoje. O evangelho da fala, da oratória, de falar para o outro, mas é o evangelho do sentir. O sentir agora é o caminho da esperança. Então, como a Célia disse, nós estamos recebendo vibrações e energias de outros orbes espirituais para nos auxiliar. E, com isso, nós precisamos refletir no que houve, o que está acontecendo dentro de nós, para que a gente busque o dever de amar, o dever de servir, o dever de vivenciar. Então, eu acho que toda a teoria, e toda a ciência, toda a filosofia espírita, nós já conhecemos. E ela não conseguiu mudar a nossa estrutura mental. Somos espíritos cheios de conflitos, de muitos tormentos, nossa individualidade está assim. E este século é o século que nós teremos que estudar uma personalidade, mostrando tudo aquilo que veio alinhado para ser modificado. Eu acho, eu tenho falado muito isso aqui, que essa ansiedade talvez seja muito produtiva, sabe por quê? Ela está tirando os tampões. Então, quando nós entramos em conflito conosco mesmo, chega o que você colocou, Elaine, acredito que quase todos, né? Nós começamos a fazer uma introspecção sobre a questão do que é o espiritismo em nossa vida, para ver que nós fizemos mais a publicidade do espiritismo do que a viver o espiritismo. E agora nós não podemos mais. Por que não podemos?
Porque se nós temos um capítulo do Evangelho que vem falar dos trabalhadores da última hora, eu preciso perguntar para mim qual é a minha hora. Que hora eu me encontro? Porque se eu for falar do perispírito, se eu for falar dos vetores, tudo isso, essa mensagem de Bezerra, eu acho que se o Filomeno tivesse só trazido ela, eu acho que já seria um grande chacoalhão para todos nós. Porque nós não podemos mais viver sob o teto do materialismo, falando que somos espíritas cristãos, mas apegados às questões do mundo. Agora nós somos convidados a perceber que nós não temos força nenhuma sobre o domínio do nosso corpo, sobre o domínio do nosso pensamento, enquanto a vontade não administrar todas as outras potencialidades. Então, vejo que nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito delicado. Vivenciamos, eu acho que não só em Sacramento, mas eu acho que todo mundo, né? A primeira fase de uma instabilidade dos médiuns que ficaram ruins, que sentiram mal, que fizeram isso, que procurava a gente pedindo para fazer a reunião mediúnica, até que a gente pôde mostrar que a estrutura mental do equilíbrio compete a cada um, não é a casa espírita. Sou eu que sou dona do meu templo íntimo, da minha consciência. E por que os espíritos estão nos assediando, como a Célia falou, é multidão, é uma legião de espíritos, porque nós ainda estamos oscilando na nossa estrutura mental. Então nós ficamos ansiosos, porque o que era construção, essa construção foi tão superficial que nós vimos que nós não tivemos alicerce. Estamos lutando para ter um alicerce que nos ensina a refletir como nós vamos viver daqui para frente. E não temos receita. Então, eu tenho visto que esse Evangelho de Jesus, que foi muito bem falado, muito bem comentado, mas ele não foi refletido, ele não teve vivência. E agora, se nós fomos convidados a vivenciar esse momento, é para que a gente compreenda a necessidade do outro. Então, por que o espírita está doidinho para sair de férias? Está cansado. Cansado de quê? O espírito não cansa. O trabalho do bem não cansa o espírito. Mas nós falamos que somos espíritos, mas não vivemos como espírito. E aí, quando hoje Célia começou a mensagem, eu fiquei pensando, eu tenho refletido muito isso. Falando de planejamento reencarnatório, como ela colocou, que nós sabíamos. Se nós sabíamos, é porque nós tínhamos construções, meios para enfrentar, filtros que poderiam nos auxiliar. Aí pergunto, por que Eurípides trouxe a evangelização de espíritos há 30 anos atrás? Para nos prepararmos, gente. O que nós fizemos com a doutrina espírita, nós não podemos mais fazer. Então, quando vem uma metodologia, a Célia começou falando, nosso estudo vai ser baseado na metodologia. E aí, eu sempre discuti isso com todos aqueles que participam aqui com a gente, e muitas vezes com a Célia, e a Célia sempre foi da mesma opinião. Nós não sabemos como fazer para trazer o Evangelho para dentro de nós. Então, Eurípides agora nos coloca numa posição que, para mim, de muita importância, para que eu aprenda e saiba aproveitar as oportunidades que nós estamos recebendo. Porque, doravante, muito foi dado, mas nós teremos que responder por isso. E não é depois do desencarne, não. É agora. Porque se a gente não foi ainda, talvez eu vá amanhã, vá hoje, não sei, mas nós temos um contributo a ser trabalhado agora, nesta hora. Então, eu gostaria de dizer, né, a Vanessa que trouxe a pergunta, mas eu acho que é uma pergunta pertinente a todos nós. Aqueles que estão muito cansados e que querem ainda viajar, estão naquele mundo, não entrou nessa hora que nós estamos. Porque esta hora, ela é íntima, ela depende do tempo da construção dos sentimentos de cada um. Não tem outra hora. A hora chegou porque nós deveríamos estarmos prontos para esta hora. Então, eu vejo
que como é que nós vamos voltar para a casa espírita? Eu fico perguntando para mim, como é que a gente vai voltar? Quando Pedro abriu a casa do caminho, para que ele abriu a casa do caminho? Para fortalecer os irmãos e acolher a dor. Se não for esse olhar nosso, nós vamos perder essa oportunidade da pandemia. Porque os espíritos têm nos dito que esse período é o colapso mais sério que o planeta já está passando. Não existe outro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para a gente buscar o alimento vivo do bem. E esse alimento que foi nos trazido é justamente mostrar que nós somos filhos da luz, nós somos criados para sermos felizes. Jesus nos disse que nós devíamos brilhar a nossa luz, nos trouxe a passagem da candeia, tudo isso para acender algo dentro de nós. Enquanto não acender, nós vamos ter ideias de desistência, de pessimismo, de tristeza, de abatimento, porque nós precisamos refletir no que o Cristo quer de nós. Eu acho que é isso que nós... Falar dos tormentos, do arrastamento que nós tivemos a vida inteira, do imediatismo, isso todos nós temos consciência. Se não temos, é porque nós estamos sendo cegos conduzindo cegos. E Jesus nos diz que nós devíamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, eu acho que nós estamos no momento da esperança. Agora é o momento da esperança. Célia, passei para você a palavra. É importante, muito importante o que a Alzira está colocando, porque no começo houve esse mal-estar desesperador de ter que ir nas reuniões, de ter que ir na mediunidade, né? Quando nós precisávamos contar com o nosso equilíbrio próprio. Isso é muito importante, gente. E também o retorno à casa espírita, quando for presencial. Será que dá para ser assim? A pessoa se ausenta 2 anos, fica distante de tudo, não faz nenhum trabalho com ela mesma e quer voltar na mesma condição em que estava. Então, a Alzira falou uma palavra fortíssima, mas tão importante, Alzira, que nós éramos espíritas, né? Muita gente espírita de catequese, né? De falar para o outro, de fazer não sei o que para o outro, sem ter feito as suas mudanças, né? Então, o momento é esse. Na verdade, né, Célia, nós não tivemos nenhum interesse em conhecer Jesus. Nós falamos de Jesus. E a minha preocupação hoje é trazer Jesus para estes espíritos que estão conosco. Quando a Célia falou, uma criança de 9 anos com pensamento de desistir da vida. Se a evangelização da casa espírita não voltar os olhos para a essência do evangelho, nós não vamos nutrir estes espíritos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse momento é o momento do nosso trabalho. O nosso trabalho é de educar o espírito. Não temos outro trabalho. Nosso trabalho é de educar os sentimentos, de trazer o Cristo para esses espíritos, porque, na verdade, não conhecem o Cristo. São espíritos que trazem ainda aquele Cristo do holocausto, lá da cruz, e não é isso. Nós estamos buscando um Cristo que me liberta. Acho que esse é o papel fundamental da doutrina espírita. Por isso que o pilar da casa espírita tem que ser os evangelhos, né, Alzira? Tem que ser o cerne da casa espírita, os evangelhos. Eu penso, né, Célia, que a primeira coisa que vai ter que mudar na programação de uma casa espírita, eu tenho pensado muito nisso. Ontem mesmo ainda comentei isso com alguns companheiros nossos. É aquela questão de programar, chamar fulano para fazer programação de evangelho na nossa casa. Cada dia vem um. Isso tem que acabar, gente. A casa espírita precisa ser mantida pelos companheiros que sabem da necessidade daqueles que caminham juntos. É muito confortável, eu vou na casa espírita, num sábado na casa espírita, no outro sábado eu vou em outro, vou fazer palestra.
Acabou isso, gente. Não é hora de oratória mais, não. Os holofotes do mundo vão apagar. Agora é os filhos da luz que vai ter que sair de dentro de nós. Isso vai mudar. O evangelho não pode ser mais. Já tivemos experiência, Célia comigo, de chegarmos em muitas casas para fazermos seminários, palestras, e que não tinha um evangelho. Muitas vezes nós pedimos evangelho, né, Célia? Ah, tem aqui Fonte Viva. Tá tudo bem, gente. A obra de Emmanuel é uma maravilha. Ninguém pode falar que não. São explicações valiosas de todos os versículos dos evangelistas. Mas Kardec traz para nós uma visão que eu não posso deixar isso para depois. Então, o evangelho, é por isso que nós estamos sentindo isso, viu, Elaine? Esse vaziamento, esse vazio profundo, né? Esse vazio existencial. Por quê? Porque nós só falávamos do evangelho. O Emmanuel falou isso, o Emmanuel falou aquilo, né? Humberto de Campos citou isso. E aí nós perguntamos, e o que é isso para mim? E quando Jesus fala para os discípulos, igual Filipe, mestre, por que o senhor não me ensina a tirar o processo das obsessões, a curar? Ele não vai ensinar, porque eu tenho que aprender. Ninguém ganha virtude, todos nós conquistamos virtudes. Então, eu acho que isso é algo que vai mexer muito conosco, porque quem sabe das nossas necessidades são aqueles que convivem conosco no dia a dia. É hora da união e da fraternidade. Isso vai ter que repensar muito na Casa Espírita, porque se ela voltar com a programação de antes, e aquilo que Eurípides nos faz falando 3 décadas, espírita que todos os dias, cada dia está numa casa espírita, não tem raiz, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Então, tudo isso acho que precisa ser revisto. Precisa de rever muito isso. É porque a Alzira e eu já tivemos cada experiência que vocês nem imaginam. Em relação a evangelhos a casa espíritas. Era né, às vezes demorava 40 minutos para alguém procurar o evangelho na casa espírita. Onde estava? Não, vamos achar, espera só um pouquinho, significando dizer que não era o hábito, né? E outra coisa importante, que a casa espírita, gente, é uma só, ninguém pode ter 2 casas espíritas, isso é um engano. Nós temos que ter um reduto onde a gente cresce junto, aprende junto, faz evangelho junto, né? É diferente alguém vir falar na nossa casa, é muito bom, gratificante, mas não é o dia a dia, não pode ser o dia a dia. O dia a dia é entre a gente mesmo, né? Para a gente crescer juntos. Você convidar uma pessoa, receber uma pessoa, é muito bom, é gratificante, mas eu estou falando do dia a dia da nossa casa. Dia a dia. Então, agora mesmo, a Alzira falou que não podemos convidar ninguém, não é isso? Não é. Nós estamos falando do evangelho que a gente faz para sustentar cada um dos trabalhadores, né? Isso é muito. Tem casa espírita que abre só no dia daquelas atividades externas. Nós vamos ter que rever muita coisa para saber que casa espírita eu quero para mim, né? O momento mais oportuno, o tema que a Alzira está trazendo, que é um tema que eu tenho refletido bastante, é que não dá para você voltar na casa espírita, voltar com aquilo lá que era antes. Tem que haver mudanças profundas. Mas a gente vai estar pensando juntos também sobre isso, né? Muito bom. Mais alguma pergunta? Eu não olhei mais aqui. Podemos encerrar para não invadir o tempo de vocês. A semana que vem nós vamos falar o outro capítulo, mas sempre trazendo temas correlatos, né? Para a gente. E vocês vão trazendo para nós sugestões de como vocês querem, quais os assuntos, como conduzir, para a gente fazer uma coisa junto, tá? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso amado Mestre, e pedirmos aos espíritos amorosos que nos amparam nesta hora,
que estendam suas vibrações para os nossos lares, envolvendo os nossos familiares em vibrações de paz e de esperança. Queremos vibrar por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, que nesta hora possam ser visitados por corações amantíssimos que, em nome de Jesus, socorrem a todos, para que haja paz e esperança em todos os corações aflitos. Assim, Mestre amado, com gratidão pela oportunidade bendita de estarmos juntos, encerramos a reunião desta noite. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja.